Hoje eu quero falar com você que está se planejando para comprar a sua primeira moto. Bom, serve para carro? Até serve, mas com as estratégias que eu vou compartilhar aqui com vocês, foi a forma que eu consegui comprar a minha primeira moto. Porque as estratégias que eu utilizei para comprar o meu carro à vista, eu já tenho um vídeo que eu compartilhei toda a estratégia, toda a trajetória, que inclusive eu vou deixar linkado aqui em cima para você correr assistir após esse daqui. Mas hoje eu vou compartilhar como eu comprei a minha primeira moto, que eu já adianto para vocês que não foi à vista, tá bom? Então talvez fique algo aí um pouco mais acessível para você que tenha pressa, que não queira aí ficar investindo, guardando dinheiro todos os meses. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, muito prazer, eu sou o Gleidson, consultor financeiro, e aqui nesse canal eu ajudo pessoas a organizarem as suas finanças, quitarem as suas dívidas, realizarem investimentos para conquistarem os seus sonhos da melhor forma possível. Inclusive, conquistar aí a sua primeira moto, quem sabe? Não sei se vai ser a sua primeira, mas eu já quero te convidar a se inscrever nesse canal e a ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo que eu tenho lançado por aqui durante todas as semanas. Bora lá para o vídeo? Já de antemão, como eu mencionei aí na introdução desse vídeo, a compra da minha primeira moto ela não foi de forma à vista. Naquela época, eu tinha acabado de começar a trabalhar. Se você já assistiu alguns vídeos anteriores, eu já relatei isso aqui para vocês, mas eu comecei a trabalhar após sair do ensino médio, quando eu tinha ali 18 para 19 anos. Anteriormente, eu até tinha feito alguns bicos, alguns extras, mas nada que me desse aí uma grana boa. Eu comecei efetivamente a trabalhar foi após ter saído do ensino médio. Então, logo que eu já saí da escola, eu queria trabalhar para que eu pudesse tirar a minha carta e, consequentemente, comprar a minha moto. Porque eu comecei a trabalhar e eu dependia ali de ônibus. E eu começava a pensar, nossa, se eu tivesse uma moto, né? Porque moto é mais fácil de se comprar do que carro. Claro que a maioria das pessoas querem carro pelo conforto, pela comodidade. Mas eu já sabia que naquele momento eu não teria muitas condições ali para comprar um carro. E se eu comprasse, levaria ali uma boa parte do meu salário, né? Eu falei, não, eu preciso comprar uma moto, porque vai me dar aí condições para que eu possa economizar tempo. Eu não vou precisar ficar esperando tanto ônibus igual eu espero hoje, né? Então eu comecei a buscar aí estratégias alternativas para a compra dessa moto e eu também precisava tirar a minha CNH. Eu não tinha ainda a minha carta. Então o que eu pensei? Bom, eu vou começar aqui a tirar a minha carta e quem sabe aí ou eu compro por um consórcio ou por financiamento. Eu não tinha ainda muita noção, muita ideia de consórcio. Mas eu comecei a perguntar para alguns amigos ali no curso técnico que eu fazia, eu comecei a pesquisar, eu já tinha um tio que tinha conquistado ali uma moto também por consórcio, eu já tinha visto outras pessoas que tinham conquistado o carro por consórcio também, então eu tinha uma noção como que funcionava, mas eu nunca tinha ido a fundo, pesquisado a fundo, até algum revendedor ali de consórcio para que pudesse me explicar. Então eu comecei a pesquisar e eu lembro que eu fui ali na Honda, porque a moto que eu queria era da Honda. Então eu fui até lá para saber como que era o financiamento e como que era o consórcio. Financiamento eu já vi ali logo de cara que eu iria pagar ali muitos juros. E eu também não precisava daquela moto naquele momento. Na verdade, eu queria, mas eu não podia porque eu não tinha minha carta. Então qual foi a estratégia que eu pensei? Bom, vou aderir a esse consórcio, dou entrada ali na minha CNH, no tempo ali que eu estou tirando a minha carta, na época eu sabia ali que estava tendo uma demora para tirar a CNH. Não sei como que está hoje, mas naquela época eu sabia que eu iria demorar ali uns 8, 9, 10 meses. Eu sabia que não podia passar de 12 meses, né? Porque senão eu acabava perdendo o prazo e tinha que voltar para a estaca zero. Mas eu sabia que estava ali tendo bastante problemas com a questão da digital ali para as aulas. Não lembro se era naquele momento que estava se iniciando essa questão de colocar digital para as aulas. Tinha a questão de encontrar horários ali, né? De acordo com o que a autoescola tinha e de acordo com a minha disponibilidade, sendo que eu trabalhava também em uma empresa. Eu não tinha todo o tempo disponível ali para fazer as aulas. Então eu sabia que iria demorar aí um tempo para que eu conseguisse tirar aquela carta. E eu pensei, bom, eu dou entrada nesse consórcio, pago parcelas mês a mês, e no final, quando eu acabar ali tendo a minha CNH em mãos, eu dou um lance, e aí sim, quem sabe essa moto sai para mim junto ali com a CNH. Então eu comecei a pensar dessa maneira. E assim eu fiz. Eu aderi àquele consórcio. Eu me recordo que eram 36 parcelas de R$ 276 aproximadamente. Bom, naquela época nós estávamos ali, se eu não me engano, em 2009 ou 2010. Então, se você quiser buscar aí qual era o salário da época, eu não me recordo. Eu lembro que o meu salário era em torno ali de R$ 700 a R$ 800, o salário que eu ganhava ali na empresa que eu trabalhava. Então eu comecei a pagar essa parcela de R$ 276 aproximadamente, e assim eu dei início aí
ao meu objetivo, à realização do meu sonho, através de um consórcio. Se você ainda não sabe como funciona um consórcio, eu não vou falar aqui termos técnicos, tá? Vou falar aqui resumidamente mesmo, como se nós estivéssemos aí numa mesa aí de restaurante, uma mesa de bar conversando. Mas um consórcio, você começa a pagar ele aí todos os meses. Ele não vai ter taxa de juros muito altas, como se fosse um financiamento, porque você não está pegando bem. Você está pagando ali uma carta de crédito. Por exemplo, eu comecei a pagar ali aquele consórcio para a moto que eu queria, mas na verdade, quando saísse, ou quando finalizasse, ou quando eu fosse contemplado, eu pegava aquele valor e eu poderia comprar, talvez, se eu quisesse, uma outra moto. Não precisava ser aquela que eu tinha colocado naquele contrato. Então é como se eu pegasse aquele valor, uma carta de crédito. O consórcio ele tem apenas a taxa administrativa, daí se você precisa ver qual a taxa administrativa ali no contrato quando você vai comprar, mas vai ser bem menor do que taxa de financiamento. Porque, mais uma vez, você está pagando sem ter o bem. E como que você pode pegar esse dinheiro todo do consórcio para conquistar o seu bem? Para pegar ali a sua moto ou o seu carro, ou até mesmo casa, porque tem consórcio também imobiliário. Mas aqui eu estou falando especificamente de moto. Ou você pode ser sorteado, porque todos os meses, dependendo ali do grupo que você está, vai ter 2, 3, 5, 10 pessoas sorteadas, não sei, vai ser de acordo com o consórcio que você está entrando. Mas, ou você pode ser sorteado, por exemplo, se eu pagasse a primeira parcela e eu já fosse sorteado, maravilha, eu já poderia pegar a minha moto e continuaria pagando normal aquelas parcelas até o final do contrato. Qual que é a segunda opção que você tem aí de contemplação? Você dar um lance. Então, por exemplo, você está aí com uma carta de crédito. Na minha vez, quando eu estava pagando, eu acredito que a carta de crédito era em torno de 4 ou 5 mil reais. Eu não fiz o cálculo aqui, mas é 36 vezes 280 aproximadamente aí. Então, se eu quisesse aí, passou-se 1, 2, 3 meses, eu dar um lance, por exemplo, eu vou dar R$ 1.000 a mais aqui. Se ninguém der um lance maior que o meu, eu pego todo aquele valor e conquisto o meu bem ali e continuo pagando as parcelas. Agora, abate o valor de lance que eu dei. Então, ou abate no número de parcelas, ou abate ali no valor mensal de cada parcela que falta ainda. Então, é basicamente isso, de uma forma bem resumida mesmo, que é um consórcio, caso você não saiba como funciona. Então, essa foi a primeira estratégia que eu tive para a compra da minha primeira moto, foi aderir a um consórcio. A segunda estratégia que eu comecei a aderir foi guardar dinheiro todos os meses. Para quê? Para que eu pudesse dar o lance. Então, eu tinha acabado de começar a trabalhar. Eu não tinha muita noção aí de planejamento financeiro. Eu não tinha noção assim de guardar dinheiro para reserva de emergência ou para aposentadoria e independência financeira, nada disso. Então eu me organizava ali o quanto que eu iria pagar por mês. Eu lembro que na época eu pagava, eu acredito, só o meu plano de celular, eu pagava o consórcio da moto e a van para o curso que eu fazia, porque o curso era do estado, então eu não pagava o curso em si, eu pagava somente a van. E questão de alimentação, algum passeio que eu iria ter. Eu morava com os meus pais, naquela época eu não ajudava em casa, meus pais nunca cobraram nada disso. Eu não tinha vergonha na cara na época também, né? Hoje, pensando nessa questão, eu começo a cair na real que, nossa, eu deveria dar alguma contribuição, alguma ajuda em casa, né? Se você é jovem e não faz isso, você trabalha, por favor, comece a fazer isso. Comece a ajudar os seus pais, nem que seja com o mínimo, 50, 100 reais por mês, mas você come, você dorme, você mora aí, né? Comece a ajudar os seus pais. Mas na época os meus pais nunca cobraram isso de mim, então eu não tive essa iniciativa, não ajudava nada em casa. Então o que eu fazia? Eu pagava o que eu tinha que pagar, gastava o que eu tinha que gastar e guardava uma parte que era já pensando nesse lance que eu iria dar. Então eu já tinha a noção que quando eu estivesse finalizando ali a minha carta, eu queria dar aquele lance. Eu tenho aí uma breve memória que eu entrei nesse consórcio em torno de dezembro ou janeiro. Porque eu lembro que em janeiro eu iniciei a minha carta, eu iniciei ali o processo para tirar a CNH. Então, ao mesmo tempo que eu iniciei o consórcio, eu iniciei a CNH e eu já tinha a intenção de pegar a minha moto ali quando eu pegasse a minha CNH nas mãos. Mas essa foi a segunda estratégia, já guardar dinheiro todos os meses para que eu pudesse dar um lance ali tranquilamente. A terceira estratégia foi buscar os melhores preços e condições, fazer bastante pesquisas, né? Então eu lembro que eu fui ali na loja da Honda para verificar a questão de consórcio, de financiamento. Eu fui na loja da Yamaha também. Eu não me recordo se eu fui mais em alguma outra. E na época eu não tinha muito acesso à internet também. Eu tinha acesso à internet no curso técnico que eu fazia. Em casa eu tinha computador, mas na época eu não tinha internet em casa. Meu celular também, eu não lembro se tinha internet, se tivesse, mas não era nada como é hoje, né? Que você tem tudo aí nas palmas das mãos. Então eu fui direto ali nas lojas para ver como seria a questão de financiamento, a questão de consórcio, e na época eu já vi ali que a questão de juros, o consórcio valeria muito mais a pena, e também porque eu não tinha muita pressa ali para estar com o bem, com a moto em mãos, porque nem CNH eu tinha. Então por isso que eu já
fiz aí as pesquisas e acabei aderindo ao consórcio, que foi o que supriu ali as minhas expectativas naquele momento. O quarto passo que me ajudou a comprar a minha primeira moto foi ter foco e disciplina. Sim, desde quando eu comecei a trabalhar, eu sabia o que eu queria. Eu precisava ali tirar a minha CNH e eu precisava comprar a minha moto, porque eu não queria mais ficar dependendo de ônibus. Eu lembro que no meu primeiro trabalho, eu trabalhava de madrugada. Então eu entrava às 11 da noite e saía às 6:30 da manhã. E tinha dias, eu acho que se eu não me engano, no domingo, o primeiro ônibus era em torno de 8 ou 8:30 da manhã. Então eu ficava ali muito tempo esperando o ônibus. E mesmo até durante a semana que tinha ônibus com facilidade, eu tinha que pegar dois ônibus. Eu tinha que pegar um ônibus do trabalho, da onde eu trabalhava, até a rodoviária, e da rodoviária para a minha cidade. Então eram dois ônibus, eram trajetos, até esperar um ônibus, outro. Eu sabia que se eu tivesse moto, essa questão de tempo seria bem mais vantajosa. Então eu precisei ter foco, disciplina, de guardar dinheiro todos os meses, de pagar aquela parcela daquele consórcio sem ter nenhum atraso, de ir logo tirar a minha CNH também, de ter foco, disciplina, né? Porque não sei como que está hoje, mas naquela época já era uma chateação essa questão de tirar CNH, questão de fazer aula prática, fazer o cursinho lá, teórico, e isso e aquilo, e eu vejo que algumas pessoas acabam deixando aí para depois, e o tempo vai passando e acabam não tirando a sua CNH, e fica aí dependendo de ônibus, de outro meio de transporte, ou conheço pessoas também que têm o seu carro e sua moto e não têm a sua CNH. Isso é um baita de um risco também, porque se a fiscalização para, você tem o seu bem apreendido e tudo mais. Então eu precisei ter foco, disciplina e saber onde eu queria chegar. Mesmo sendo jovem, mesmo estar iniciando ali no mercado de trabalho, estava ali iniciando a minha vida adulta, mas eu já tinha foco e disciplina para que eu pudesse ali conquistar o meu objetivo final. Outro foco que eu precisei ter também é porque eu compartilhei com alguns amigos ali, tanto do meu curso como de amigos ali do meu dia a dia, que eu estava aderindo ao consórcio. E eu escutei de algumas pessoas, que eu me recordo até hoje, falando o seguinte: ah, isso aí é uma roubada. Você vai ter que esperar aí os 3 anos que você está pagando no final só para você pegar aí a sua moto. E eu não dei ouvidos para isso. Eu tinha convicção que eu pegaria a minha moto quando eu estivesse ali com a minha CNH nas mãos. E essas pessoas me falavam: não, é melhor você fazer um financiamento. Porque se você cair nessa de consórcio, isso aí é a maior furada que você vai entrar. Você vai ficar pagando, não vai ter a sua moto e só vai conseguir ela no final do prazo dos 3 anos. E eu deixei entrar por aqui, ó, e sair por aqui. Não guardei isso no coração, eu sabia o que eu queria e eu fui ali, ó, focado até eu conseguir. E o quinto passo, aqui já chega a hora da vitória, né? Porque eu consegui pegar essa moto, eu não dei ouvido aí para as pessoas que falavam que eu iria ter que pagar todo o prazo do contrato. Como que eu fiz? Como eu mencionei para vocês, eu guardava o dinheiro para o lance. Quando eu estava ali finalizando a minha CNH, eu lembro que eu dei um lance, se eu não me engano, ali em torno de 1.300, 1.400 reais, e na época não saiu, tá? Tinham lances maiores que o meu. Então, no outro mês, o que que eu fiz? Eu já dei um lance um pouco maior. Se eu não me engano, 1.800 ou 2.000 reais. E aí, a minha carta de crédito foi contemplada e eu consegui pegar a minha moto. Então, foi a maior alegria, eu comemorei bastante, só que a minha CNH ainda não tinha saído. Eu tinha iniciado a CNH em janeiro, e se eu não me engano, era ali em meados de setembro que essa moto saiu para mim. E a minha CNH, eu consegui pegar ela em outubro. Então, eu fiquei ali um mês com a minha moto, e sem poder usar, né? Eu usava ali, claro, no bairro que eu morava. Eu fui uma vez só no centro da cidade para abastecer ela, na cidade vizinha, mas eu fui à noite. Eu tinha muito medo ali da polícia me parar. E eu ia para o meu trabalho, eu ia para a igreja, eu fazia todas as coisas que eu precisava fazer, ainda de ônibus ou de carona. Eu não utilizei a minha moto até eu pegar a minha CNH, porque eu tinha muito medo ali da polícia me parar, prender, e eu ainda acabar perdendo a CNH ali que eu estava tirando. Não sei se tem essa questão, né, se pode ter isso, mas eu tinha muito medo que isso acontecesse. Então eu esperei chegar a minha CNH para poder utilizar a minha moto ali tranquilamente. E essas foram as estratégias que eu utilizei para conquistar a minha moto. Eu espero que essa contribuição, esse compartilhamento tenha te incentivado de alguma forma. Não sei se você está assistindo esse vídeo para compra da sua moto ou para compra do seu carro, vale para qualquer uma das estratégias, mas como essa foi a estratégia que eu utilizei para a compra da minha primeira moto, foi por isso que eu falei tanto desse meio de transporte aqui, é algo que ficou aí registrado na minha memória já faz aí um bom tempo, porque eu não lembro se eu falei aí a data, o ano, mas agora me recordando aqui claramente, foi no ano de 2011, tá? Porque foi no ano que eu me casei. Então, e eu lembro que a minha CNH, ela saiu ali na semana do meu casamento.
na última semana de setembro, que eu me casei ali bem no início de outubro. Então, foi no ano de 2011 que eu tive toda essa trajetória aí, e eu consegui aí tirar a minha CNH, e eu consegui a compra da minha moto através de consórcio. Então, mais uma vez, eu espero ter contribuído com vocês, ter te incentivado a não desistirem. Se você tem um foco, um objetivo, persista até o final. Como eu mencionei no início desse vídeo, eu já tenho um outro vídeo aqui relatando como eu comprei o meu carro à vista, depois aí de longos anos que eu tive essa moto. Eu tive a compra de um outro carro financiado, depois eu comprei uma outra moto financiada, mas o vídeo que eu gravei em específico, eu falo as estratégias que eu utilizei para comprar o meu carro à vista. Então, se você quiser saber como foi, eu vou deixar linkado aqui em cima. Assim que finalizar esse vídeo, você corre assistir ele. Nós continuamos essa conversa por lá. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o prazer em ler e te responder. E se você chegou até aqui, é porque você gosta desse tipo de conteúdo. Então, mais uma vez, eu já quero te convidar. Se inscreva nesse canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo que eu tenho lançado por aqui durante todas as semanas. Já deixa o seu like aí para fortalecer o canal e me incentivar a trazer cada vez mais conteúdos de valor para vocês. Ah, já encaminhe esse vídeo também para aquele seu amigo ou para aquele seu familiar que você sabe que ele está querendo comprar a sua moto ou o seu carro, mas não sabe qual estratégia utilizar, como realmente fazer. Encaminhe esse vídeo para ele que eu tenho certeza que vai ajudar e muito. Nos vemos no próximo vídeo e tchau, tchau!